perguntar no caso, né? Como eu tinha falado em off, né? Genilton hoje se considera uma pessoa homossexual. Sim, sim. E assim, tem gente que pergunta, né? Aí você resolveu isso agora depois de adulto? As É pessoas muita dúvida perguntam, de muita gente. todo mundo pergunta, foi depois de adulto? Porque agora foi outras pessoas dizem, agora que você sai do armário. Mas olha o que eu vou lhe dizer, desde a infância, né? Desde a infância, eu já percebia que eu era diferente, né? Era uma criança diferente, embora dentro de casa eu sempre fui sempre fui aceito, sempre fui bem acolhido, nunca tive problema nenhum. O problema maior era na rua. Na escola, por exemplo, Maria, que hoje tudo é bullying, né? Mas naquela época, meu filho. Era a Eu resenha. sofri, Maria, naquela época eu sofria porque, assim, uma criança que, como eu morava, quando eu era criança na fazenda, e lá não tinha, assim, muitos meninos, era mais meninas, né? Então, assim, eu não fui criado um espaço onde todo mundo onde as pessoas não brincavam de bola. Então, até hoje eu não sei brincar de bola. Eu sempre achava que era um esporte violento, né? Porque as pessoas da redondeza sempre machucavam a perna, braço e tal. Então, eu nunca gostei de bola, nunca joguei bola. Aí o que acontece? Quando eu chegava na escola, né, que todo mundo ia montar os times, chega, aí e eu, uma vez inventaram de me colocar no time, mas foi uma desgraça. Aí decidia pra cá, aí ficava dizendo, ele é mulherzinha, porque ele não sabe jogar, tal. Aí daqui a pouco alguém chegava próximo de mim, pela minha escrita, porque sempre foi uma escrita meio que redonda, e naquela época quem escrevia redonda era mulher. A escrita dele é de mulherzinha, sempre era rotulado dessa forma. Aí então, ele anda com uma mulherzinha, então isso aí sempre me acompanhou. Embora eu não deixei que isso afetasse o meu psicológico, nem viesse afetar a minha vida pessoal nem profissional, né? E eu acho que foi um dos motivos mais de eu ter ido para a educação, foi justamente para poder utilizar essa ferramenta de transformação que é a educação, né? Para combater qualquer tipo de homofobia. Porque hoje que a gente sabe que temos todos os direitos e antes você... Você já sofreu algum tipo de Homofobia? Sim. Já, com certeza. Já ainda recente sofri uma. Então, eu acho que isso eu comecei desde a infância, fora de casa, dentro de casa não. E eu lembro que... Que bom que sua família apoiou, né, cara? Eu perdi Porque, minha mãe muito jovem, viu? porque é uma 10 anos decisão, eu perdi minha mãe. que deve ser muito difícil também, né? Porque assim, eu fui criado mais pelo meu pai, né? Mas ele foi um Pai e mãe. sempre me acolheu, ele sempre me educou da melhor forma que ele pôde educar. E eu via que ele tinha muito cuidado, né? Os meus irmãos também, o Mateus e todos têm cuidado. O problema era mais na rua. Mas aí eu fui aprendendo, né? Com a escola da vida, a me defender dessas pessoas que ficavam me rotulando, porque eu andava com mulher, porque eu falava com mulher. É tanto que eu era péssimo para ouvir o retorno da minha voz. Eu nunca gostava, porque justamente todo mundo tanto falar que falava igual a mulher, né, que eu, na hora de falar em público, por exemplo, eu sempre tinha essa dificuldade, não era por conta de ter vergonha, não. E a gente trabalha com a educação e a comunicação né? É a base. A comunicação é o meu trabalho. Então, assim, mas falar no microfone, por exemplo, que eu via muito retorno de caramba, aí como é que eu tô falando? Que todo mundo já dizia, vixe, tem a voz de mulher. Mas assim, hoje eu vejo que a minha voz ela não acompanha a idade. Mas eu sempre digo que a matéria, onde ela vai e tal, vai demonstrar a idade que eu tenho. Mas o espírito sempre vai ser jovem, que a vida toda eu trabalhei com criança, com adolescente, desde 20 anos, né? É muito tempo. Então talvez isso tenha contribuído, né, para esse espírito de criança. Genilton, mas no seu caso, você assumiu mesmo, né, como um homossexual após adulto, já atuando como professor? Você veja o que acontece. Eu já tive um relacionamento homoafetivo, né? Eu com 22 anos, até os 31. Mas naquela época era tudo muito bem... A gente vivia numa época muito conservadora, né? Então, assim, onde as pessoas não sabiam, porque eu não compartilhava, né? E morando aqui no Eduardo Gomes, e muita gente tinha acesso à minha casa. Eu dormia e acordava com muita gente dentro de casa. Porque eu trabalhava na época no posto de saúde, na direção do posto. Então, que era próximo, ali na rua 59, né? Então, minha casa era muito frequentada e as pessoas não conseguiam fazer essa ligação, porque eu sou professor, ele também era professor, então a gente só se encontrava mesmo para dormir. Então, quando as pessoas iam de uma forma ou de outra, eu pensava que eram irmãos.
Mas eu tive um relacionamento homoafetivo, mas eu vi mesmo. Hoje eu digo, eu sou homem gay, né, eu defendo a bandeira LGBT, eu tenho orgulho. Foi depois que eu conheci Gerbinho. Hoje seu noivo. Sim, é porque assim, essa libertação mesmo foi a partir dele, né? Porque ele é muito mais, eu sempre digo que ele é muito mais aberto, ele é muito mais a todas as possibilidades, né? Então isso fez com que eu me renovasse, reinventasse, né? Porque assim, eu sempre ficava preocupado com o que o outro ia falar, eu sempre me preocupava com o que o outro ia dizer, mas depois também no caminhar, né? Toda a história de vida que a gente carrega, e a gente chega numa fase que a gente diz, não, eu já tenho uma idade que eu tenho que fazer o que eu quero, do que eu quero, porque quando eu morrer ninguém vai no meu lugar, né? Ninguém vai ocupar ali aquele espaço. Então hoje eu tenho essa liberdade, mas foi ele que me encorajou. Genilson, só por questão de curiosidade, em um relacionamento homoafetivo, no caso, existe um que, vamos dizer assim, represente o lado feminino e outro lado masculino, ou isso tem nada a ver? Não, Ou os dois... muita gente pergunta isso. É curiosidade, sabe? Mas é porque Porque curiosidade tem gente mesmo. pergunta, quem é mulher? Aí quem é um homem, né? As pessoas costumam rotular, né? Mas não. Não tem nada a ver. Não. Na relação afetiva, não. As pessoas mesmo é que criam essas especulações, mas não. Não tem essa de quem é homem ou quem é mulher, não. Aproveitando que você entrou na questão do LGBT, né, me parece que você foi responsável, né, pela organização de uma marcha LGBT aqui em São Cristóvão. Sim, sim. E foi um desafio muito grande, né? Porque, assim, São Cristóvão, a sede é uma cidade muito conservadora, né, tal. E, assim, você vinha agora fazer a primeira parada LGBT, porque, assim, a marcha é justamente para a gente mostrar que a gente existe, né? A gente precisa... As pessoas precisam perceber que a gente também tem que ser respeitado. É porque é como se a gente vivesse em uma outra esfera, né? É uma comunidade isolada. Então, é dessa forma que as pessoas veem a questão dessa comunidade LGBT. Então, assim, uma forma de poder acabar com todos os Preconceitos. uma forma de poder combater, né? Toda a forma homofóbica. Seguindo essa linha de raciocínio, o que você acha da questão dos banheiros? Que é uma polêmica hoje, né? Porque muitas pessoas querem usar o banheiro feminino. Eu tenho uma posição. E qual é a sua? Você acha correto? Tipo, um homem, vamos dizer assim, um homem que queira usar um banheiro feminino porque se acha tem o espírito feminino. Eu acho que é assim que se fala, né? Sim, eu tô entendendo. É tão complexo isso, né? O que você tem a dizer? Sua posição em si? Olha, na verdade, às vezes pautas que vêm para discussão que são tão desnecessárias, a gente tem tantas outras coisas. Eu também acredito nisso, cara. A gente tem tanta coisa para se preocupar, né? E eu vejo que essas pautas que vêm se tornam em evidência. Não vejo muita importância, não. Genilton, no caso, eu sou cristão, eu sou conservador, né? Eu entendo, né, segundo a Escritura, que Deus fez homem e mulher e tal. Respeito, né, a posição, tanto de você como dos demais, né? Tenho nada E qualquer contra. um. Apesar que, assim, eu prego segundo a Escritura que a vontade de Deus é outra, mas cada um é livre para fazer o que quiser. Você falou que o movimento, né, aquele movimento como da parada LGBT, é para conscientizar as pessoas a respeitar, né, as pessoas precisam entender que a gente existe, né? Agora, eu queria... Somos seres humanos. Eu queria saber sua opinião, se quiser não quiser responder, se não quiser responder. Por exemplo, agora a gente está nos Jogos Olímpicos da França. Na abertura, houve aquela simbologia do cristianismo com personagens, né, LGBT, representando os personagens bíblicos. Sim. E para nós cristãos, né, aquilo foi, de uma certa forma de respeito, né, uma afronta à nossa fé. No caso, você concorda com essa prática ou você discorda, você acredita que não é assim que se conscientiza as pessoas ou você não quer tocar no assunto? Eu prefiro não comentar. Certo. Normal.